Bom, pessoal, boa tarde. Tô com a minha luz improvisada aqui. Vamos falar um pouco de gasolina, né? Agora tem a nova mistura que vai entrar aí a partir de agosto aí, 32% de álcool, né? Os 30% que entrou aí não deu nem pro cheiro, né? E já vai para 32%, né? Então, pouca coisa muda em relação ao que a gente já vem discutindo sobre giclês, né? E a parte que vai mais mudar é a parte de aquecimento, conservação, contaminação de óleo, né? Mas a parte de gicle aqui pouca coisa muda da de 30. 30 já estava ruim, né? 27 já estava ruim, 25 já estava ruim. O ideal para um carro desses antigos igual ao nosso aí seria no máximo 10%, no máximo, né? O ideal seria 5%, né? Como a Europa usa lá 5% de álcool, né? Seria um limite, né? Para poder andar com o carro como ele veio original, né? Mas enfim, vamos ter que, como sempre a gente faz, vamos ter que se adaptando, né? E então a gente for olhar aqui, o álcool ele precisa de 9 partes de ar para uma de combustível, né? E a gasolina de 14,7 de ar para uma de combustível. Então a gasolina pura, ela é bem mais, ela rende bem mais do que o álcool, né? E se a gente pegar essa divisão aqui, dividir o 14,7 por 9 aqui, vai dar algo perto de 68, né? 32%, né? De 68, né? De diferença, né? 68%, né? Gasolina. E agora nós vamos ter 32%, né? Então, eu coloquei aqui, né? 32% de álcool em 1 litro e 68% de gasolina pura, né? Então, aqui é uma conta fácil para a gente descobrir, né? A gente fez os cálculos da área na semana passada, né? Então, já está afiado para essa semana. Temos aqui 9, né? Que é 9 partes de ar para vezes 0,32, que é 32%. Temos aqui 2,88. Temos aqui 14,7 de ar, que é a gasolina, né? Para vezes 0,68, que ela vai ter só 68% agora no combustível, né? E dá 9,996, praticamente 10, né? Aí se a gente pegar os dois aqui e somar, vai dar 12,88, né? Então hoje a gente vai precisar de 12,88 de ar para 1 de combustível, né? Então, quando o Fusca foi lançado, ele trabalhava com isso aqui, ó, 14,7 para 1. Hoje ele tem que trabalhar com 12,88 para 1, né? Então, essa é a nossa nova constante, né? Não é mais 13, né? Como a gente estava esses tempos atrás aí. E aí o que acontece agora? Se a gente pegar aqui e for tirar a porcentagem, 14,7 dividido por 12,88, a gente tem que essa nova mistura ela é 14%, né, mais fraca, então ela vai precisar de 14% mais vazão nos diâmetros, né, nas passagens, né, onde passa a gasolina, ela tem que ter 14% mais combustível passando para fazer o mesmo efeito que faria os 14,7 se a gasolina fosse pura, né? Então, em 1 litro dessa nova gasolina, ela precisa ter 14% mais passagem do que teria se fosse uma gasolina pura, né? Então, hoje eu vou pegar aqui o que a gente usa, né? Então, quando lançaram lá o Fusca com o carburador lá e tal, já foi calculado esses giclês para garantir uma economia com um desempenho, né? Então, um Fusca lá daquela época, ele atingia os seus 1.300, atingia seus 120 lá, com os giclês que tinha de fábrica, o ponto inicial de fábrica, não vou entrar em ponto hoje, mas a gente tinha isso daí, né? De fábrica.
E o que que acontece? Hoje a gente tem a questão tem que aumentar, a gente vai ter que aumentar esses giclês, né? A gente já tinha feito uma dessa aqui para E30, no fim das contas vamos fazer uma para E32 agora, né? Então um Fusca 1300, daquele que usa distribuidor tampa baixa, né? Aquele carburador que não tem econostat, né? Ele saía com 125 de principal, 125 de ar, 55 de lenta e 70 de injetor, né? Então o que acontece? Para a gente fazer essa conta aqui, a gente tem que achar a área, né? Eu já ensinei no vídeo passado, né? Então a área de 1.25 aqui é 1.23, né? A área de 0.55 é 0,24, a área de 0,70 é 0,38. Uma vez que a gente já tem a área, a gente multiplica pelo 1,14, que são os 14%, né? Então vai dar 1,39. Então o nosso novo giclê ele seria 1,33, né? E aí entra uma questão, né? Aí eu tenho 132, ficaria um pouco pobre. E eu tenho o 135. Então a questão do teste vai ser entre 132,5 a 135. Eu já colocaria de cara o 135. O ar a gente não muda, porque a gente está aumentando a vazão dos combustíveis, então a gente não precisa mudar o ar aqui. Na lenta fiz a mesma coisa, né? Peguei a área do diâmetro do giclê lenta, multipliquei por 14 aqui, 1,14, deu 0,27, que é um giclê de 60, né? E o injetor, teoricamente a gente teria que fazer isso também, né? Aumentar ele 14% a passagem. Porém, a gente não vai ter um injetor de 75, então a gente vai ter que continuar com o injetor de 70 aí, né? Ou levemente ali, tentar abrir ele devagarzinho ali, que ele não passe de 0,8, né? Mas o correto seria aumentar, mas não tem como, né? Então, nossos novos giclês para esse carburador que não tem econostat vamos falar aqui do Fusca de 67 a 73, ele 73 ou 74, se eu não me engano. Ele vai ser 135 no principal, ele vai ser 60 na lenta e vai ser 75 no injetor. Isso aqui é a tabela do Fusca original, não dá mais para usar, vai ter que passar para isso aqui, para o carro andar como andava antigamente, né? E eu fiz aqui também uma tabela aqui do PIC-S, né? Que saiu no Fusca depois de 74. Depois de 76. Eu nem coloquei aquela tabela do Fusca de 73 a 76, porque ela trabalha com uma mistura tão pobre que aquilo ali não deveria nem ter existido aquilo, que ela foi para conter crise de petróleo, aquelas coisas todas lá e perdeu, não teria nem como usar aquilo ali. Então, isso aqui seria o ponto inicial. Então, nem coloquei aquilo lá. O PIC-S a gente já conversou diversas vezes que ele tem um Venturi menor do que o PIC, né? Então ele obviamente vai usar giclês menores, né, do que o PIC. Aqui eu já fiz a conta direto, então o 117,5, a área do 117,5 mais 14% vai dar um giclê de 125. O ar a gente não muda. O 47,5 aqui da lenta vai para 0,5, né? 50, eu prefiro 52. O 45 do injetor aqui vai para 50 e o 50 do econostat deveria ir para 55, né? Porém, como que a gente vai abrir um econostat ali na tampa ali com um diâmetro de 0,55, sendo que a gente tem brocas redondas, né? Tem broca, a não ser que a pessoa tenha um calibre daquele de passagem ali, né, de calibrar os giclês mesmo, né? Eu não tenho broca de 0,5, 55, né? Então eu abriria para 0,60, né? Mas tem um porém aqui. Se a gente somar a área do 55 com a área do 125 e tirar a área dos 50, a gente poderia por um giclê principal aqui de 127,5.
Porém, né? Porém de novo, né? O que que acontece? Esse 127,5 aqui, ó, ele ia enriquecer o carburador desde a saída da marcha lenta ali na entrada do principal. Então ele ia enriquecer toda a média e alta, né? Ele ia enriquecendo desde lá do fluido de progressão. E isso às vezes pode causar um excesso ali na progressão, né? Então tem uma solução. A gente mantém o 125, porém usa aquela regra, né? Subiu 2,5 aqui, a gente tira 5 no ar, né? Então a gente poderia usar aqui o 125 e abaixar o ar para 115, né? Que é mais ou menos o que eu estou usando no meu carro, né? A única diferença é que eu estou usando aqui um 122,5 e um 110 no ar, né? Então, se for ver aqui, eu baixei mais 2,5 e tirei mais 5 aqui da 110. Então, eu estou usando a relação de mistura correta, né? Com outros giclês, mas a relação correta. Então, tem essa solução, manter o Econostat 50, abaixar o ar para 115 para enriquecer somente a hora que o Econostat entrar, né? E manter o principal 125, que ele está correto para todas as faixas, né? Tirando o Econostat aqui, né? Então, isso aqui no 1300 vai cair bem agora. Eu só não estou usando o 55 aqui, por isso que eu falei que eu prefiro o 55, o 52 aqui, aliás, porque o 50 está dando um pouco de falta lá. Mas depois na nova média eu vou mudar aqui. Fiz também aqui um pique usado no 1500 aqui até 73, que é o 1500 aquele com farol olho de boi e com distribuidor tampa baixa também, né? Ele usa o mesmo pique que o 1300, porém ele tem o Econostat na tampa, né? Então esse pique ele saiu de fábrica com 120, 135 de ar, 60 de lenta, 70 de injetor, 75 de Econostat, né? E somando ali, multiplicando, né, a área de tudo isso daqui por 1.14, a gente vai ter os novos giclês aqui. O principal seria um 127,5, o ar mantém o 135, a lenta a gente subiria para 65, o injetor subiria para 75, né? Não tem como, eu não tenho como aumentar isso aqui, ou eu aumento para 80. Mas quem tem o calibre aumenta para 75. O ponto 75 aqui do Econostat aqui, ó, ele aumentaria para 80. Eu tenho uma tampa com 80 aqui. Por quê? Porque o que aconteceu? Eu peguei e fui desentupir o Econostat e acabei aumentando um pouco o furo ali, e ele ficou um furo 0,8, né? Mas a maioria das pessoas vai ter a tampa .75 se o carburador tiver original. Então, para manter essa ponta, essa tampa .75, a gente vai ter que usar a mesma lógica daqui, né? Ou a gente aumenta o giclê principal para 130, enriquecendo toda aquela faixa desde a progressão até a final, ou simplesmente a gente mantém o 127 no principal e abaixa o ar para 130, né? Então, essa é a solução. Ou aumenta 130 aqui e mantém o 135 no ar com a tampa sem mexer, ou deixa o 127, abaixa o ar para 130 e mantém a tampa 75. Ou simplesmente ignora tudo isso, 127,5, 135, 65, 75 e passa a broca na tampa para abrir para 80, né? Então esse seria aquele pique que usou no 1500 ali até 73. E temos aqui também um pique que a gente usou aqui no 1500 pós 73, né? Que é o 1500 que saiu aqui de 73 até 75, quando parou de fabricar o 1500, né? Então, isso aqui, o que acontece? Ele tem o distribuidor, que é o tampa alta já, né? Mesmo distribuidor da Brasília e tal. Então, ele usava de fábrica aqui, ó, ele já era um pouco mais rico, o carburador, que isso aqui. Ele usava de fábrica aqui, ó, 122,5, o ar 125, a lenta 60, o injetor 60 e o Econostat 75.
Então, fazendo todo aquele cálculo que eu já expliquei aqui em cima, esse principal ele iria para 132,5, né? O ar a gente manteria 125, a lenta passaria para 65, o injetor para 65 e o econostático para 80. Aqui é a mesma história daqui. Se não abrir o econostático para 80, temos manter a tampa 75, temos duas soluções. Ou já vai para 135 o principal, enriquecendo toda a faixa, ou simplesmente 132,5 e abaixa para 120 aqui, que é aquela flauta do pique S, né? Que é 120, né? E abaixa ele para 120. O injetor vai para 65 e a lenta 65, né? Ou simplesmente passa a broca na tampa aqui 0,80 e usa o 132,5, que ele vai ser o 122,5 para E30, né? Então, se tivesse gasolina pura, usava isso aqui. Como a gasolina tem 32% de álcool, já vai para 132,5, né? E esse 30 pique aqui é aquele 30 pique moderno, né? Até coloquei aqui moderno, que é o que vende hoje, né? Ele vem totalmente errado, né? Para o nosso combustível, não deveria vir assim, mas ele vem, né? Não sei quando que vão mudar isso. Ele vem com um propósito de economizar, mas acaba gastando, né? E acaba correndo o risco de perder o motor, né? Porque esquenta muito o motor, né? Então, a gente tem aqui 120 no principal, ele vem com isso, 135 no ar, a lenta 70, acho que é o único gicle que vem certo hoje, o injetor 50 e o econostat 100. Esse é o que eles vendem hoje. Eles vendem dois modelos. Esse aqui é o que eles vendem para o 1.600. Por 1.300 nem adianta comprar, porque por 1.300 ele vem sem o econostat. Se for comprar o do 1.300, vai ter que colocar isso daqui que a gente já comentou, se não tiver econostat. Mas esse daqui, geralmente o pessoal tem o que tem econostat de 100, que é os modernos. O principal aqui, 120, ele vai para 127,5, não adianta por menos, ele vai, o carro até anda, mas ele anda, não anda certo, ele anda com o motor mais quente do que deveria, a gente não pode fazer isso no Fusca. O ar não precisa mexer, não precisa baixar, dessa vez aqui, a lenta aqui mantém 70 ou abaixa para 65, mas pode manter 70, o injetor aqui 50, tem casos que ele tem que subir para 60, porque ele dá um pouquinho de falta, né? Mas se não tiver dando falta, mantém 50. E o injetor aqui, se der falta, vai para 60. E o econostat aqui tá ótimo, deixa ele 100, porque já é grande aqui, né? Então, que é engraçado, né? Que hoje, esse carburador aqui, moderno, quem comprar ele vai trocar só o principal, né? Então ele é um carburador que ele vai dar certo agora, né? É só trocar o principal aqui porque ele vai estar correto para essa mistura aí 35, né? Alguns vídeos atrás aí, quem me segue há muito tempo aí, eu sempre falei, sempre critiquei que isso aqui vinha com mistura rica demais em alta, porque quando o 120 aqui ele entrava em conjunto com o 100 aqui, ele dava praticamente um gicle lá de quase 160, né? Quando entrava o econostat trabalhando, né? Só que agora o econostat ele vai entrar só quando tiver muito em alta mesmo, né? Então ele trocando esse gicle aqui agora, o 70 aqui vai tá bom, e quando entrar o econostat ele vai enriquecer bem, mas também não vai ser o fim do mundo, vai ser até melhor, né? Porque essa nossa mistura aí, ela precisa trabalhar um pouco mais rica, né? Então é isso, né? Vamos continuar os testes, né? Vamos ver se a gente vai dar certo com essa mistura, com a E30, por enquanto tá andando. No frio agora, a dificuldade de esquentar um pouquinho maior, né? Mas ela, depois que esquenta, ela anda bem, teve que enriquecer bem. O consumo foi até um pouco melhor do que antes, talvez pela regulagem, pelos pneus também que eu troquei, que os outros pneus meus estavam muito ruins também. E esses pneus, como eles estão mais novos, mais macios,
acaba colocando até a calibragem ali um pouquinho maior, né? Então ele dá uma certa economia, mas eles são também um pouco mais finos do que os antigos Magion, né? São na medida correta, então dá um pouco de diferença no consumo, né? Mas por enquanto tá dando certo essa E30. Agora vamos ver esses 2% a mais aí, né? Queria fazer esse vídeo aqui para repassar isso, porque o pessoal sempre pergunta, né? Então pode usar isso se você tiver um carburador aí no 1300 sem econostato, pode colocar isso de giclê. Se você tiver um carburador Pique S aí, tanto faz, no 1300, no 1500, no 1600, pode colocar isso de giclê. Se você tiver esse carburador aqui, Pique do antigo, lá do tampa baixa, lá, pode colocar isso, tanto faz no 1600, no 1500, né? Esse aqui também, até melhor do que esse, eu prefiro esse daqui. Pode colocar isso daqui, tanto faz se for 1500, 1600, né? Ou 1300 se tiver econostat, também não tem problema, pode colocar isso aqui. O motor o motor ele não sabe o que tem no carburador lá, ele vai puxar aquela quantidade de combustível, né? O que vai mudar é que o motor 1500 ele vai ter uma aspiração melhor do que o 1300, o 1600 vai ter uma aspiração muito melhor do que o 1300 e o 1500, né? E do que o 1200, né? Então ele não vai, o motor está aspirando, ele não vai saber se está passando por um pique que era de 73 a 75 ou está passando por um pique moderno, né? E então os giclês eles são mais, vamos falar assim, mais casado com o carburador do que com o motor, né? Então você pode usar um giclê de 1500 no 1300 que funciona plenamente, né? Então se colocar isso aqui no 1300 vai funcionar, né? Se você colocar isso aqui no 1300 vai funcionar, se colocar isso aqui no 1600 vai funcionar, no 1500 vai funcionar. Tem o acerto fino, tudo tem o acerto fino, mas a grosso modo ele vai funcionar, né? Então esse vídeo é mais para a gente conversar sobre isso daqui, né? Agora a nossa nova meta aí é trabalhar com 32% de álcool, né? E quem tem dupla carburação, mesma coisa. Vai fazer exatamente isso daqui, só que com a área dos giclês da dupla carburação, né? Então um giclê um giclê lá que era 150 vai passar para 157, um giclê lá que era, né, dessas combis mais modernas aí que anda aí com 115 vai passar para 122,5, 125. Então é o mesmo cálculo, só que com os giclês relacionados ali, né? No próximo vídeo a gente já tinha falado, né? Nem deu tempo, né? Coloquei no vídeo aí de ignição aí para E30, no fim das contas. Agora a gente vai ter que, daqui uns dias vai ter que fazer um novo acerto aí para 32, né? Tem que esperar esvaziar o tanque e colocar essa nova gasolina para ver o que vai acontecer, né? Então espero que tenham gostado desse vídeo e até o próximo.